Olá, Olá, boa tarde. Meu boa nome é tarde. Débora Foroni. Tô como host da Ana Paula Mendes hoje. Ela vai apresentar dados categóricos em árvore de decisão, utilizando o libs em Python. Uma mini build da Ana Paula, ela é bacharelando em Ciências da Computação na UFPI, Técnica em Desenvolvimento de Software pela IFPI, desenvolvedora full Talk na Kiploy, pesquisadora no Laboratório de Inteligência Artificial do Departamento de Computação da UFPI. Então, boa sorte, Ana Paula. Vejo você no final das perguntas. Obrigada. Vamos lá. A minha palestra é sobre dados categóricos em árvore de decisão, utilizando libs com Python, a árvore de decisão com classificação. Essa palestra surgiu de um problema que eu tive durante minha pesquisa. Eu tinha que resolver o problema com a árvore de decisão, só que tinha que trabalhar exclusivamente com dados categóricos. E aí eu tive muito problema para encontrar uma biblioteca com Python que fosse adequada para se trabalhar com esses tipos de dados, porque era uma restrição da pesquisa se trabalhar com esses tipos de dados sem algum tipo de decodificação ou transformação desses dados. Teve uma etapa em que eu tentei fazer a decodificação, mas isso não obteve sucesso. E eu vou falar um pouco sobre como foi isso tudo, mas não em si sobre a pesquisa, sobre o problema. Eu sou software engineer na Mil, recém-contratada, foi apresentada na Quiploy, mas amanhã eu começo um novo emprego. Sou pesquisadora no Laboratório de Inteligência Artificial da UFP, fiz 2 iniciações científicas e continuo no laboratório e bacharelando em Ciência da Computação. Alguns algoritmos de árvore de decisão com Python, eles são restritos a dados numéricos. Eu vou falar um pouco sobre esses tipos de restrições. A palestra, vai abordar o uso de dados categóricos com árvore de decisão usando essas libs com Python, mas abordando essa dificuldade que foi um problema que tinha restrição de se usar os dados categóricos. A árvore de decisão, ela usa a estratégia de dividir para conquistar. É quebrado um problema complexo em vários subproblemas mais simples e é aplicada a recursão se usa essa mesma estratégia de recursão para formar. No fim, se tem uma árvore, que é a solução com subproblemas combinados na forma de uma árvore para produzir a solução completa de um problema complexo. A árvore tem algumas vantagens, tem algumas desvantagens. A vantagem é que ela é uma caixa branca, Existem algoritmos de caixa preta onde você não consegue saber como se chegou naquele resultado, mas a árvore de decisão, ela é de caixa branca, você consegue saber se chegou àquele resultado. E o meu problema se restringe à árvore de decisão justamente porque eu precisaria que um especialista da área de pesquisa do meu trabalho analisasse se aquela árvore ela chegava a uma conclusão que condizesse com o problema e com a base de dados que se trabalhava. A árvore de decisão é basicamente e formalmente um grafo acíclico e direcionado, e se vai da raiz até os nós folhas. Existem vários algoritmos de árvore de decisão. O mais antigo é o ID3, conhecido pelo Quillen, e muitos anos depois ele fez o C4.5. Hoje já existe o C5.0, que ele ocupa menos espaço, é mais rápido do que o C4.5. Vou falar um pouco da diferença deles mais na frente. Tem o Assistant, tem o CART. O CART é usado pelo Scikit-learn. E quando se trabalha com aprendizado de máquina em si, com qualquer tipo de algoritmo, sempre se passa pela fase de processamento de dados, pelo pré-processamento de dados, onde você elimina ruídos, você vê se tem dados faltantes, enfim, você vai fazer uma limpeza da base. E durante esse pré-processamento também existem as transformações de dados. Você, às vezes, precisa transformar alguns tipos de dados para outros tipos de dados.
E existem várias técnicas de aprendizado de máquina que elas estão limitadas à manipulação de valores de determinados tipos. Por exemplo, elas podem usar apenas valores numéricos, apenas valores simbólicos. Muitos algoritmos, eles são algébricos em aprendizado de máquina, então eles só lidam apenas com dados numéricos. Alguns algoritmos já são adaptados, eles são adaptados para trabalhar com dados simbólicos, mas existem algumas problemáticas em torno disso. Existem vários problemas quando você faz algum tipo de análise, você trabalha com aprendizado de máquina, porque a parte mais importante, uma das mais importantes de se trabalhar com aprendizado de máquina é fazer um bom pré-processamento de uma base, para que aquilo não interfira de forma ruim durante a sua análise, durante o seu trabalho. E na conversão de simbólico para numérico, dependendo dos valores simbólicos, se eles são nominais, se são ordinais, diferentes técnicas podem ser empregadas para fazer essas conversões. Eu vou abordar algumas, mas existem várias outras em literatura, além das que eu vou abordar aqui. E na identificação desses dados categóricos, eu preciso saber se eles são nominais, se eles são ordinais, se eles são contínuos. É importante saber como estão distribuídos esses tipos de dados na sua base, porque se você faz uma decodificação e você não identifica esses dados antes, você pode acabar fazendo inferências incorretas, seu algoritmo vai sofrer interferência daquela limpeza mal feita, né? De você não ter analisado qual era o tipo de dado. O seu algoritmo vai pegar um contexto errado, ele vai achar que alguma decodificação ela está ordenada quando não era para estar ordenada, então dá pesos diferentes. Enfim, existem vários problemas quando você não identifica os dados. E aí, geralmente, existem esses três, né, que são bem conhecidos, o nominal. Eles são, geralmente, armazenados como valores de texto, vão representar algumas características e observações. Então, por exemplo, o gênero, país, cidade, são... Você tá armazenando strings, textos, para descrever alguma coisa, mas não tem, assim, nenhuma relação de ordem. E o ordinal, ele já vai ter uma ordem associada, né? Então, ele já vai, por exemplo, se eu tenho altura ou classe social, eu posso dizer que é baixa, que é alta, que é média. Isso, para mim, implica em ordem. Eu tenho uma ordem, uma coisa identifica que uma é maior do que a outra. E aquilo vai importar durante a minha análise. E eu tenho os contínuos, que já podem ser variáveis realmente numéricas, e elas têm uma continuidade infinita entre qualquer dois valores, então entre um e outro há infinitos valores, pode ser data, pode ser hora, pode ser vários outros tipos. O problema é que quando eu trabalho com dados categóricos, eu tenho várias restrições. E aí essas restrições, elas vão me causar problemas quando eu usar esses algoritmos de aprendizado de máquina, principalmente árvores de decisão. Por quê? Os recursos categóricos, eles podem ter alta cardinalidade. Isso significa que eu tenho muitos valores exclusivos. E quando eu for transformar esses valores para números, eu vou ter muito problema. Então, por exemplo, se eu tiver uma coluna chamada países, e aí eu tiver 193 países, são 193 valores exclusivos. Então, isso me causa um problema. Quando eu tenho números exclusivos dentro de uma base, isso é lido como um identificador. Então, se eu tenho valores exclusivos, como eu vou generalizar? Se eu transformo aquilo em número, me causa mais problema ainda. E mesmo que ele esteja bem distribuído na base, isso vai poder me causar problema com pesos errados. E também, muitos modelos de aprendizado de máquina, como eu estava falando, eles são algébricos, eles só vão rodar com dados numéricos. Então, eu não vou conseguir fazer a abordagem de dados categóricos. E muitas bases, com muitos problemas, são restritos a dados categóricos. Na minha pesquisa em exclusivo, foi restrito a dados categóricos porque eram dados clínicos. Então, de alguma maneira, não era simples transformar aquilo para número se eu precisava identificar
dados clínicos com os reais nomes deles. E alguns pacotes também de aprendizado de máquina, eles podem até transformar esses dados categóricos em numéricos automaticamente, como eu vou mostrar com o Pandas. E tem vários métodos de incorporação padrão, tem vários métodos de decodificação. Só que eles não vão ser compatíveis com as entradas de vários algoritmos. Alguns algoritmos, eles não vão aceitar mesmo que você transforme, mesmo que você faça a conversão. E isso não se restringe só a uma lib. Existem várias libs que vão ter esses problemas. Às vezes você consegue fazer uma entrada de um problema, como eu tinha tentado. Eu tinha conseguido fazer para o scikit-learn e tentei com uma outra biblioteca o mesmo pré-processamento e não funcionou. Então, assim, às vezes isso se torna bem restrito também à lib que você utiliza. E, enfim, cada caso precisa ser analisado, precisa ser estudado para que o seu problema não passe a ser ter uma má inferência. Para o aprendizado de máquina, os dados categóricos também não contêm o mesmo contexto e as informações que a gente, ser humano, consegue reconhecer facilmente. Então, para que a máquina consiga compreender aqueles dados, a gente precisa fornecer contextos. E esses contextos, eles têm que ser dados com outras colunas, com outros dados, para que se consiga entender. Então, é bem diferente da gente interpretar e saber que aquele tipo de dado significa alguma coisa para mim. O aprendizado de máquina, não. Ele precisa de recursos adicionais, de mais contexto para entender que aquele dado, ele funciona para aquele tipo de problema. E o meu problema de pesquisa foi justamente esse. Eu precisaria criar um conjunto de regras para inferir o diagnóstico em nefropatologia para geração automática de questões relacionadas a diagnósticos. Eu tinha vários dados, esses dados eram dados clínicos mesmo, sobre as doenças, sobre os problemas de nefropatologia, sobre as patologias renais, e eu precisaria criar um conjunto de regras, porque, por exemplo, eu tinha 31 colunas, e como era para a criação de uma ferramenta de auxílio de ensino-aprendizagem para especialistas em nefropatologia, né, eu tinha que gerar esse conjunto de regras e eu precisaria que esse caminho fosse curto. Porque, por exemplo, eu tenho uma base, ela tem 31 colunas, ela tem 31 atributos. Eu consigo chegar numa patologia final analisando os 31 atributos. Mas o sistema, ele precisa gerar essas questões. Então, para gerar uma questão em que um especialista de nefropatologia vai responder, não se pode ser 31 questões para se chegar àquele diagnóstico. Quando a gente trabalha com árvore de decisão, você pode escolher quantos níveis numa árvore você quer. Então, por exemplo, eu poderia escolher qual seria a profundidade da minha árvore. Então, ela poderia ter uma profundidade, mesmo que fosse gerada por ela também, mas, mesmo assim, seria um caminho muito mais curto, porque iria generalizar, iria encontrar quais atributos seriam mais importantes para se chegar a um diagnóstico. Então, isso iria gerar um caminho mais curto para mim. Além de gerar um caminho mais curto, seria um caminho em que seria possível para o especialista conseguir saber por que se chegou naquele diagnóstico. Então, a vantagem e a restrição de se trabalhar com a árvore de decisão seria classificar, mas classificar de uma maneira que o especialista pudesse ver como aquelas regras chegaram naquele resultado, para saber se realmente haveria uma correlação entre aqueles atributos, entre aqueles resultados que se teriam em cada nó da árvore. E se chegou-se, sim, a um bom resultado durante essa análise. Mas houve toda uma problemática de se conseguir trabalhar com esses dados categóricos, que foi justamente o assunto dessa palestra. E aí, primeiramente, eu tentei codificar esses dados categóricos com pandas, e essas foram as 3 abordagens que eram mais famosas, que já existem no pandas, que eu tinha trabalhado, que foi substituir valores,
usar o Label Encode e o One-Hot Encoding. São 3 tipos de... As 2 últimas são codificações que existem prontas no Pandas, e a primeira é simplesmente substituir. Além disso, eu também havia tentado algumas do livro de inteligência artificial, que é esse livro bem aqui, muito famoso. Ele fala também de alguns outros tipos de codificação. Eu tinha implementado manualmente, mas também me trouxe problemas, porque no fim chegava em codificações muito parecidas com essas que já existem no Pandas. E aí, para substituir os valores, era simplesmente criar um dicionário que contivesse números, e aí eu fazia o mapeamento dessas categorias, né, para o dicionário. Então, você basicamente pega o valor que está lá na base, você converte para um número, você substitui para um número para conseguir trabalhar com dados numéricos no algoritmo, e aí você consegue ter para recuperar depois onde chega na árvore. Mas qual é o problema? Quando você transforma em número, o que a árvore faz? Ela faz um processamento diferente. Ela não vai igualar os valores, ela não vai te dar um valor... realmente, ela não vai tentar comparar aquele valor exato com o outro. Quando se trabalha com números, ele vai tentar encontrar faixas de valores. Então, aquilo para mim também era um problema, além da codificação, de quando se usasse números, fazer faixa de valores. Porque entre aquelas faixas de valores, como eu iria pegar de volta para se comparar com uma palavra que eu tinha antes? Esse era um problema além da codificação. E aí, também, substituindo os valores com esse mapeamento, por meio do dicionário, era fácil pegar quando o número de categorias era baixo. Quando eu tinha que usar nos 31 atributos que tinham colunas que haviam mais de 30 variáveis, às vezes quase 50 variáveis, era impossível fazer isso manualmente. Então, foi de começar e desistir, porque não dá. Se você tiver muitos valores, isso vai se tornar impossível. E só vai ser útil mesmo quando a contagem de categorias for baixa, né? Quando for alto, não vai dar certo. E aí, quando você substitui esses valores, por exemplo, se eu tiver valores A, B, C, D e E, e eu substituir por 1, 2, 3, 4, 5, o meu algoritmo ele vai entender que tem uma ordinalidade, ou seja, ele vai interpretar de uma forma errada, ele vai entender que existe uma ordem, então ele vai trabalhar como se aquilo fosse uma ordem. Então, é problemático desta maneira. Mesmo que você fosse substituir por números aleatórios, com números que tenham faixas muito grandes, vai acontecer o mesmo problema do Label Encoder que eu vou mostrar. Ele vai entregar pesos diferentes, como se aquilo houvesse alguma relação. E aí isso acontece no Label Encoder, no Label Encode. O Label Encode ele vai permitir converter cada valor de uma coluna para um número. Você consegue codificar o valor de uma coluna entre 0 e n classes menos 1. Só que a desvantagem é que esses valores numéricos eles são mal interpretados no algoritmo, como eu estava falando, né? Por exemplo, se eu tenho a categoria A, ela recebe o valor 1. E aí, tem uma categoria B, que recebe o valor 8. O meu algoritmo, o algoritmo lá, quando eu estiver interpretando, ele vai entender que o B tem 8 vezes o peso de A. Então, ele aplica como se houvesse alguma relação de pesos entre aqueles números. E isso causa um problema. E é como se... De toda maneira, o algoritmo, como ele trabalha exclusivamente com dados numéricos, ele sempre vai tentar encontrar um padrão entre os números, que, obrigatoriamente, esse padrão ele não existe entre as variáveis categóricas, entre aqueles dados categóricos. Então, está sendo interpretado de uma forma diferente, não está resolvendo o seu problema e vai dar muito problema. Então, isso não é adequado. Não se é adequado para usar. E foram algumas maneiras das quais eu tentei e não obtive um bom resultado por causa desses problemas. Com o One-Hot Encoding, ele tem muito mais problemas. Por quê? Você vai usar números binários
ele vai atribuir valor 1 para quando existe aquele valor na coluna e 0 quando não existe. O que é que ele faz? Por exemplo, eu tenho uma coluna gênero. Dentro dessa coluna gênero, eu posso ter feminino, posso ter masculino, não binário, trans, enfim, posso ter vários gêneros, mas vamos supor que eu tenho 5 gêneros. Quando eu tenho esses 5 gêneros, quando eu uso o one-hot encoding, o que é que ele faz? Ele vai gerar 5 novas colunas. Cada coluna é criada para cada valor que existia dentro da coluna original. E aí, quando aquele valor ele existe na instância, na linha, se atribui o valor 1. Quando ele não existe, é 0. O problema é qual? Ele vai poder até resolver o seu problema, mas ele não vai te entregar uma árvore que vai ser adequada para o problema para te mostrar aqueles dados categóricos, para se chegar no diagnóstico. Era, além disso, um problema da restrição do meu problema em si. Mas o one-hot encoding, ele tem um outro problema além disso. Quando você tem muitos dados, muitos mesmo, ele acaba gerando muitas colunas. E aí você vai ter uma base que tem muitas colunas e tem muitas instâncias. E isso vai cair num problema que é chamado maldição da dimensionalidade. O que é que a maldição da dimensionalidade diz? Que quando você já tem muitos dados, você não consegue... basicamente o conceito diz, né? O conceito da maldição de dimensionalidade discute que em espaços de alta dimensão, algumas coisas simplesmente param de funcionar corretamente. Por quê? Quando você tem muitos dados, eles estão tão distantes, eles vão ter pouca relação estatística mesmo, isso é uma coisa mais estatística. Ele vai ter uma pouca relação estatística que não vai generalizar. Ele não vai encontrar nenhum tipo de relação. Então, por isso que isso distancia do problema. E aí acaba caindo nesse problema da maldição de dimensionalidade. Então, quando existe uma alta dimensionalidade, ele não vai ser tão bom para se resolver algum problema. E os algoritmos de árvore de decisão, tem vários algoritmos, você pode usar vários tipos de algoritmos. E eles específicos foram criados para se trabalhar com alguns tipos de dados bem melhores do que outros. Então, por exemplo, o ID3, ele foi o primeiro algoritmo de árvore de decisão, né? Foi feito pelo Ross Killan. E a árvore do ID3, ela vai se trabalhar exclusivamente com dados categóricos. Essa é uma boa árvore para se trabalhar, um bom algoritmo para se trabalhar com dados categóricos. Só que com Python, no scikit-learn, ele ainda não existe. E algumas bibliotecas não usam o ID3, que é o mais antigo. E ele está disponível, geralmente, por exemplo, no ECA, que é um outro software que você usa para trabalhar com aprendizado de máquina. Ele é feito em Java. Ele tem o ID3 feito transformado, é chamado J48. E ele consegue entregar bons resultados com dados categóricos. Então, você consegue resolver seu problema com algumas outras ferramentas. Mas com Python, eu pesquisei e foi muito mais complicado achar. Porque o scikit-learn, ele vai trabalhar com CART, que eu vou já falar. O C4.5, ele é uma melhoria do ID3, foi feito pelo mesmo cara. Só que essa melhoria, ela traz um pouco de problema, mesmo assim, porque em alguns recursos não se consegue trabalhar com dados categóricos. Mas o C4.5 foi a melhoria do ID3 para se trabalhar com dados numéricos também. Então, ele já faz uma mistura. Você consegue trabalhar com dados numéricos e dados categóricos. O CART, ele só trabalha... ele trabalha com dados categóricos também, só que para regressão, ele só trabalha com dados numéricos. Mas, em específico, no scikit-learn, ele não trabalha de jeito nenhum com dados categóricos ainda. Ele só trabalha lá com os dados numéricos. E ele é bem parecido também com o C4.5. E aí, no scikit-learn, né,
vocês podem até encontrar lá na documentação, porque quando eu estava fazendo um trabalho de pesquisa, eu encontrei na documentação que o CART, ele realmente trabalhava com dados categóricos também. Ele era o algoritmo usado para árvores de decisão no algoritmo de árvore do scikit-learn. No entanto, a implementação do scikit-learn não oferece suporte nenhum ainda para variáveis categóricas. Então, isso foi um problema que me matou, porque estava desenvolvendo a pesquisa, buscando isso com o scikit-learn, que é uma das ferramentas mais famosas que existem de Python para se trabalhar com aprendizado de máquina. Se você for na área acadêmica, tanto na área profissional, as pessoas sempre lhe recomendam o scikit-learn, mas o meu problema se restringia a trabalhar com dados categóricos. Foi determinado pela orientação, foi determinado pelo problema em si para ser resolvido. Então, isso foi um problema. E para encontrar bibliotecas que resolvessem esse problema e tivessem o mesmo suporte do scikit-learn, é muito difícil. Porque o scikit-learn, ele entrega para você as regras, ele entrega para você todas as métricas que você precisa para analisar. E aí eu até consegui encontrar uma outra biblioteca. Ela resolve muito o problema, mas ela não me entrega as métricas como o scikit-learn me entrega. Então, como utilizar árvores de decisão com dados categóricos e com Python, então? Foi com pip install chef boost. Essa biblioteca foi a biblioteca que eu encontrei, que eu consegui trabalhar com dados categóricos. Ela não tem uma boa implementação ainda de métricas. Eu abri até uma issue para essa biblioteca pedindo a implementação de mais métricas, né, para se analisar. Algumas métricas, elas são bem importantes para a gente analisar a acurácia de uma árvore, não só a acurácia de instâncias corretamente classificadas, mas outras, né, que me dizem se tem boas probabilidades daqueles acertos serem realmente confiáveis ou não. E aí ela tem suporte para árvores de decisões, mas também tem para alguns outros algoritmos. E tem os algoritmos, o ID3, né, que é o mais antigo que eu tinha falado, C4.5, o CART tem esse SHIDE e árvores de regressão mesmo. Ela é uma biblioteca muito boa para se utilizar, então eu resolvi mostrar um pouco de como ela funciona, né? Esse é o exemplo que existe na documentação dessa biblioteca. É o golfe, para você saber se vai jogar golfe ou não. Então, a gente tem como está o tempo, a umidade, o vento. É um exemplo muito famoso até nas aulas de inteligência artificial, porque eu tive também com esses exemplos as aulas. E o uso dela é muito, 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 muito simples. Você importa a biblioteca, você importa o Pandas, a leitura é feita do CSV com Pandas. Infelizmente, não está no padrão internacional, né, que a gente usa no scikit-learn. Você usa o X e o Y, recebe todos os dados e depois só a classe principal com o Y e aplica. Infelizmente, não deu para usar dessa maneira. Eu tentei, ainda não tem suporte para isso, então é o CSV direto. Você faz uma linha de configuração, você escolhe o algoritmo que você quer. Nesse caso aqui, eu coloquei o exemplo do ID3. E aí você cria um modelo, ele faz o fit do arquivo, né, do Pandas, com a configuração e gera um modelo para você. E aí esse modelo, no final, ele já te mostra uma acurácia, e um treinamento. E aí ele vai gerar regras, vou mostrar para vocês funcionando. Para fazer a predição do modelo, a partir do modelo, eu posso fazer uma lista, que vai ser uma instância, né? Eu posso dar os exemplos. E aí, aplicar a predição no modelo com a instância de teste. E aí, ele vai me mostrar a predição. Então, ele me retorna a classe principal, né? Vai me dizer se é yes ou no. Eu posso também fazer a predição a partir das regras que ele gerou. Ele me gera um arquivo .py de regras.
Então, isso para mim foi perfeito, porque no meu problema de pesquisa eu precisava que me gerasse as regras exatamente com Python, porque o sistema estava sendo feito em Django e seria bem mais simples gerar essas regras. E aí ele consegue entregar as regras com já feito num arquivo Python. E aí eu posso fazer essa predição a partir também das regras. Eu posso pegar, restaurar a árvore a partir dessas regras que existem e posso encontrar uma decisão, fazer uma outra predição a partir dela. Eu posso também salvar o modelo treinado que eu fiz, né? Se eu quiser, por exemplo, listar vários modelos, fazer várias predições. Eu quero criar vários modelos dentro do meu sistema, mas eu quero escolher qual é o modelo que eu vou usar em algum momento. Então, eu posso salvar aquele modelo para recuperar depois. E aí também é possível recuperar, carregar de novo esse modelo salvo. Você escolhe, né, o modelo que você salvou e você também consegue fazer a pré-edição. E eu posso também ter várias configurações para árvores de decisão. Tem o ID3, tem o C4.5, CART, SHIDE, também outras de regressão. E tem outros algoritmos lá, se você precisar. Tem Gradient Boost, tem outros lá. E também é possível usar paralelismo nessa biblioteca. Então, você, por padrão, quando você não coloca, ele é false, né? O paralelismo está desativado, mas quando você quiser habilitar, é só colocar o enable paralelismo true, e aí você habilita o paralelismo. E com isso você consegue até gerar algumas features que são mais importantes no seu modelo, e acelera a construção dos modelos, a ramificação das árvores, se necessário. Aqui são algumas das referências, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, eu usei a base, foi uma base simples em TXT como um modelo, pode ser CSV, pode ser qualquer outro tipo de arquivo. E aí, eu tenho aqui, eu fiz no Jupyter, para ficar bem mais simples para mostrar. São aqueles mesmos códigos, mas eu vou mostrar para vocês a saída agora. Eu importei aqui o ChefBoost, o Pandas, importei o arquivo, fiz a configuração, posso escolher qualquer tipo de algoritmo. Nesse caso, o ID3 ele só trabalha com dados categóricos. E nesse caso aqui, eu só tenho dados categóricos, né? Então, para mim, ele foi perfeito para resolver o meu problema. E aí, aqui eu consigo gerar a árvore, eu consigo gerar as regras, ele me mostra uma acurácia, né? E quanto tempo ele conseguiu gerar. Eu posso colocar o C4.5, só que o C4.5 ele já vai ser para se trabalhar mais com dados categóricos e numéricos na base. O CART vai ser mais se eu quiser árvores de regressão. Aí, quando eu faço a predição no modelo, a predição a partir do modelo, eu posso imprimir a predição e ela me dá uma saída aqui. A predição, a partir das regras também, ela me dá a predição, então eu consigo imprimir a predição. Quando eu salvei um modelo treinado, ele treina e ele salva um modelo, depois eu recuperei o modelo novamente, eu fiz a predição novamente com o modelo para ver se funcionava, ele me mostra a predição correta de novo. E eu tenho as configurações que tinha mostrado para vocês. Posso usar o C4.5, o ID3 e várias outras as árvores que existem lá. E posso habilitar também o paralelismo. É muito, muito, muito simples de utilizar essa biblioteca. A vantagem dela é que ela se trabalha muito bem. Ela foi realmente criada para se trabalhar bem com os dados categóricos. O problema é que ela não vai me trazer boas métricas e métricas mais detalhadas ainda, mas para se resolver esse problema foi muito útil. No caso também, ela consegue me gerar esse outputs aqui. Quando eu gero esse modelo, ela me gera uma pasta chamada outputs que vem com data e rules. Dentro desses rules, ela sempre me gera o rules.py. Nesse caso aqui, vai gerar todas as regras de decisão da minha árvore. E aí, eu consigo fazer isso com arquivo em Python e ela gera automaticamente. Então, isso para mim foi muito, muito bom para resolver e conseguir resolver o meu problema de pesquisa com essa lib. Acho que a comunidade pode até começar a dar suporte para ela para a gente ter boas métricas, já que resolve um problema tão legal.
E aí eu consigo, o modelo também é salvo nessa pastinha, e é isso. Essas são as referências, né, do Pandas, desse livro de inteligência artificial que me ajudou muito durante a pesquisa e me ajudou muito também para fazer os slides da palestra, do Scikit-learn, que tem muita explicação mesmo na documentação do Scikit-learn, até sobre a árvore de decisão em si. E a referência mesmo do cara que fez essa biblioteca é muito bom, vocês encontram muito conteúdo. Ele explica várias maneiras de que funcionam cada algoritmo, cada árvore de decisão e como está implementada. Então, é muito legal. É isso, vocês podem me encontrar no GitHub, Ana Paula Mendes, no meu site. Lá no site tem um link para o Speaker Deck e eu vou subir a palestra para lá, os slides da palestra. E no meu Twitter, Ana no Terminal. E acho que vai dar tempo para pergunta, mas só algumas, talvez. A palestra acaba em pouco tempo. Vai ter perguntas? Oi, Ana, tá me ouvindo? Oi, tô. Vai ter sim, acho que dá para a gente fazer uma ou duas, tá bom? Tá. A primeira pergunta que a gente recebeu foi: qual era o tamanho da sua base de dados? Você utilizou todos os atributos categóricos disponíveis ou filtrou apenas alguns? Então, a minha base, ela era completamente feita só de dados categóricos, não havia número em nada. E ela era uma base muito pequena porque foi coletada pela especialista em nefropatologia. Era um trabalho de doutorado dela, então ela fez toda a coleta, e ela que fez toda essa coleta dos pacientes, de colocar os dados clínicos lá. Então, se resumia a 31 atributos e 100 instâncias, com a falta de alguns diagnósticos ainda. Então, para se trabalhar com alguns desses decodificadores era até possível, só que ele só seria possível se fosse para inferência de diagnóstico e não para a criação da ferramenta de ensino-aprendizagem, porque eu precisava entregar um caminho que ele fosse completamente categórico para que a especialista analisasse, mas também para que os alunos conseguissem acompanhar e conseguissem gerar de acordo com aqueles dados clínicos, porque eles eram uma saída direta no sistema. Então, esse problema se restringia muito dessa maneira. Mas se fosse só inferência do diagnóstico, eu poderia ter usado os decodificadores, também poderia ter usado outros algoritmos. Isso realmente se restringe muito à pesquisa. Ah, legal. Acho que dá tempo, então, de mais uma aqui rapidinho. Então, a segunda pergunta: como você codifica quando o atributo é parcialmente ordenado, tipo estado civil, solteiro, casado, divorciado e viúvo? Nesse caso, não existe ordenação, porque para se existir uma ordenação, existe uma relação de ordem, né? Então, tem que ser algo do tipo baixo, médio, alto, pequeno, médio, grande. Isso realmente estabelece uma ordem, tem que ter uma relação de ordem. Isso não implica em uma relação de ordem. Realmente só descreve alguma característica, então isso seria apenas nominal, não seria ordinal. Obrigada, Ana. Eu acho que a gente pode encerrar, né? No tempo aqui. Muito obrigada por compartilhar com a gente o conhecimento. Obrigada, Python Brasil. Melhor evento do ano. Muito feliz de ter participado de novo. Então, até mais, pessoal. Tchau.